falar de Baltimore. Tô com a minha colinha aqui para trazer alguns dados sobre esse time de Baltimore. Um time que no ano passado também tinha uma defesa muito ruim no começo do campeonato, mas a tabela não era tão difícil como era esse ano. E Lamar Jackson estava fazendo chover, né? O Lamar Jackson ano passado. Esse ano existe uma possibilidade ainda, até porque Baltimore pega Pittsburgh 2 vezes ainda, e Pittsburgh perdeu para o Bengals esses dias, né? Um jogaço. Mas vamos lá, vamos falar um pouco da defesa de Baltimore. Baltimore, até a rodada contra o Houston, Texas, que Baltimore perdeu pro Texas, eu não contabilizei o jogo contra os Rams, porque eu vou falar pra vocês que eu gostei da partida contra os Rams. Acho que foi uma partida que os Los Angeles Rams foi um pouco com o freio de mão puxado. Eles ficaram um pouco preguiça de enfrentar aquele time do Cooper Rush. Cooper Rush, não é? Até esqueci o nome do cara. E acabou que Baltimore teve uma defesa muito boa. Mas, antes disso, Baltimore era o segundo time que mais cedia pontos, que mais cedia jardas. Era o primeiro que cedia pontos. Era o primeiro que era menos eficiente contra o jogo, contra o ataque. Tem um negócio chamado PLY, eficiência em parar ataques, que tem no Pro Football Master, e Baltimore era muito ineficiente nisso. Era o último, era o primeiro que mais tomava. Era o terceiro time que mais tomava pontos por passe. Pontos não, jardas por passe. Quer dizer, a secundária não estava bem. Era o quarto, ainda um time muito ruim em pressionar o quarterback. E na época era o quarto pior em QB pressures, que é pressões. E eu acho que contra os Rams isso não melhorou muito não, porque se eu não me engano a gente teve 5 ou 4 pressões. Muito pouco. Só o Jared Verse dos Rams teve 5, desculpa. Teve uma interceptação até os jogos contra os Rams, que também não teve, mas teve fumble forçado. Mas teve uma interceptação só contra o Joe Flacco, num jogo fácil contra o Cleveland Browns. O quinto time com mais 7 passes completos. Quinto com mais passes tentados contra, então, tipo assim, é meio que equilibrado. O primeiro em first down cedidos, então o Baltimore estava cedendo muito first down. Mas muito mesmo. Terceiro que mais toma jardas contra a corrida, e Baltimore era muito bom nisso no ano passado. Primeiro em porcentagem de ataque inimigo, vai terminar alguma pontuação. Tem uma estatística no Pro Football que fala que determina a porcentagem que o adversário vai pontuar, e Baltimore era o primeiro. Então, tipo, toda jogada do adversário, em teoria, terminaria em pontuação. Pode ser um field goal ou um touchdown. Então, Baltimore era o primeiro nisso. Então, toda jogada Baltimore não tinha punch contra Baltimore. Era 3 pontos ou touchdown, e aí se vira Lamar Jackson. E aí, contra o Houston e contra os Rams, o Lamar Jackson não jogou. Inclusive, o ataque do Baltimore estava jogando muito bem. Jogou contra o Bills, jogou contra o Detroit. Até o Lamar Jackson machucar contra os Chiefs também foi muito bem. Então vamos lá. Vamos falar então um pouco de alguns pontos que eu quero falar desse time de Baltimore. O primeiro ponto é em questão da defesa. Eu falei, né, que a defesa antigamente era uma defesa muito ruim, era uma defesa fraca, uma defesa soft. Contra Bills, Lions, Browns, Chiefs e Texans, a gente tomou uma média de 408 jardas por jogo. E contra os Rams a gente tomou 241. Inclusive, contra os Browns de Joe Flacco a gente tomou 322 jardas. Total, tá? Isso aqui é corrida e passado, mas Cleveland também não tem um jogo corrido muito bom. E os Rams tem, né? O Matt Stafford e o Kyler Williams. E contra os Rams a gente conseguiu limitar o time dos Rams a 241 jardas. Como eu disse, os Rams também jogaram muito mal, mas de certa forma a gente conseguiu melhorar a defesa com esse ponto. Então, o Stafford, que estava tendo uma média de 300 jardas por jogo, ele teve 181 jardas, teve um touchdown só. Ele foi sacado 2 vezes. Baltimore também não tem sacado muito bem os quarterbacks adversários. E teve um fumble forçado, um que foi recuperado e o outro não foi. O outro, né? E a média dos Rams é de 400 jardas por jogo também. E eles tiveram 341 contra os Ravens. Então isso mostra um pouco da defesa. E o que essa defesa melhorou? O primeiro ponto que eu quero falar é que o Ravens jogou com 3 safety. Jogou com Malak Starks, Kyle Hamilton e o Gilman, que veio na troca do Oye, né? Gostei da partida do Gilman, inclusive eu coloquei aqui que o Gilman foi bem, apesar de ser o primeiro jogo dele com Baltimore. Eu gostei da partida dele. O Trent Simpson foi muito agressivo. Eu acho que na ausência do Roquan Smith ele jogou muito bem, talvez os dois jogando junto.
O Buchanan, ele realmente é um cara que ele tem que vir na segunda unidade, não é um cara que pode ser titular, pelo menos não agora em Baltimore. Então, e o Trenton Simpson, ele se mostrou que pode. Então, ele e o Roquan Smith, eu tô ansioso para ver os dois juntos. Inclusive, eu acho que o Roquan Smith volta no próximo jogo. E com esses dois safety, o Baltimore jogou com uma linha de 4 defensive linebacker, né? 2 defensive linebacker, 2 linebackers, 2 cornerback, que é o Marlon Humphrey e Nate Wiggins, e 3 safety no fundo do campo. Sendo que o Kyle Hamilton, por ser o Kyle Hamilton absurdo, ele teve mais facilidade de rodar durante o campo. Então, você dá essa liberdade pro Kyle Hamilton é insano, porque hoje o meu favorito, Lamar Jackson, né? Não tem como, ele é insano. Mas meu segundo jogador favorito não é Derrick Henry, não é Zay Flowers, não é Mark Andrews, não é Roquan Smith, é Kyle Hamilton. Ele é insano. O que o Ravens pagou nele pra ser o safety mais caro da história ainda é pouco, porque ele é muito, muito bom. Ele é novo. Então, você colocar o Gilman e o Starks meio que atrás com 2 safeties, você colocar 2 cornerbacks, porque o TJ Tampa não estava bem, apesar que eu acho que ele vai ter vai ser bom na liga ainda. E os outros jogadores são muito novos. O Alexander não tá bem, não tá saudável. O Shia Ayuzi também não tá saudável. Então você jogar com 3 safety dando essa liberdade pro Kyle Hamilton rodar ali, prestar atenção no que ele tem que fazer e brilhar, eu acho que é a melhor coisa que o Ravens tem que fazer. Então você dá essa liberdade pro Kyle Hamilton foi muito bom. Mas eu gostei da defesa. E eu acho que um ponto importante não só contra os Rams, eu acho que a gente tem que falar do Nate Wiggins, tá? O Nate Wiggins, desde o início da temporada, ele vem tendo uma temporada de elite. A gente não fala muito porque vem passando abaixo do radar, porque essa defesa de Baltimore tem sido horrível. Mas os números do Nate Wiggins vem sendo muito parecido com o do Patrick Surtain, né? Nate Wiggins hoje em passe completo contra ele tá com 56. Jardas por alvo é 5 jardas por alvo. E o rating do quarterback quando lança contra ele é de 66.9. Se a gente for comparar contra o Patrick Surtain, o Patrick Surtain tem 55 contra 56 do Nate Wiggins. O Surtain é 5.7 jardas por alvo. O Nate Wiggins está com 5 até agora. E o rating dos quarterbacks quando lançam contra o Patrick Surtain está de 71.9, 72. E o Nate Wiggins está de 67, 66.9. Então está sendo sim uma temporada de elite do Nate Wiggins. Por mais que a gente fale que o Baltimore está jogando muito mal, o Nate Wiggins está jogando bem. A secundária do Baltimore não estava bem, realmente a defesa não estava bem, mas o Nate Wiggins está tendo uma temporada insana. Então, defensivamente, o Baltimore melhorou. Eu acho que talvez eu estou ansioso para ver Baltimore no próximo jogo contra o Chicago Bears. Acho que essa ideia de colocar o Kyle Hamilton mais livre, a volta do Roquan Smith, talvez... Não, deixando aqui bem claro que eu não gosto da Kior. Eu acho que, a não ser que Baltimore seja campeão do Super Bowl esse ano, ele não volta pro ano que vem. Mas já dá pra ver uma luz no fim do túnel, né? Vamos falar de ataque, eu não falei muito de ataque, porque realmente é muito difícil falar de ataque com o Lamar Jackson machucado. Eu vi muita gente falando, tipo, esse ataque do Baltimore é muito ruim, o Lamar vem carregando nas costas. Mas não é isso, o Cooper Rush vem jogando muito mal, né? A gente viu ele ano passado em Dallas, ele jogou certinho, mas esse ano não vem jogando muito bem. Não sei se é a questão da pressão, porque Baltimore precisa ganhar jogos para classificar para os playoffs. Ele chegou, Baltimore já estava em 3, então assim, em Dallas, meio que quando o Dak Prescott machucou, todo mundo sabia que o Dallas não ia pegar por playoff, então o Cooper Rush jogou mais livre. Mas esse ano dele vem sendo muito mal. Em Dallas, em 2024, ele teve 5 interceptações em 11 jogos, isso dá uma interceptação a cada 2 jogos. Ele teve 2 touchdowns em 11 jogos, isso dá um TD por jogo. Ele teve 1.844 jardas em 11 jogos, isso dá 166 de média por jogo. E os wide receivers de Dallas, tirando o Sid Lamb, é muito ruim. Tá que o Sid Lamb passou das 1.000 jardas, né? Mas o resto de Dallas era muito ruim. O jogo terrestre de Dallas também não era bom. Então, talvez tenha sido essa questão da tranquilidade. Por quê? Ele tinha um rating de 83.8. Esqueci de falar isso. Nos Ravens, ele teve 4 interceptações em 3 jogos. 2 jogos e meio, porque contra os Chiefs ele jogou bem pouco. Só que as 2 interceptações, ele teve 3 contra Houston e 1 contra os Rams. Né? Ele não teve nenhum touchdown desses 2 jogos. Ele tem Mark Andrews, que é um tight end de elite. Ele tem Zay Flowers, que foi pro Bowl ano passado e tem um grande
Grande futuro, apesar dos dois drops que ele teve no jogo passado. Acho que foi muito mais uma questão de emocional, que ele tava querendo resolver o jogo logo. Ele tava querendo, né, tipo, eu preciso carregar esse time e acabou que não deu. Você tem o Bateman, né, que não é um wide receiver acima da média, mas também não é um cara ruim. E o Brandon Hopkins, que no jogo, inclusive contra os Rams, ele teve uma recepção que o passe foi muito ruim. E assim, eu tô falando esses dados, mas eu vejo que o passe era ruim. O Cooper Rush, ele teve muito passe ruim, muito passe que poderia ter sido, ele perdeu muito alvo, ele tava muito ruim no pocket, ele é um pocket passer, então, tipo, o Baltimore tava tentando segurar, mas ainda assim ele tava muito mal. Então o Cooper Rush, ele tá mal nessa temporada. E a gente pode nem falar que, tipo assim, que a defesa tava preparando pra passe, por que não? Porque como o Cooper Rush era titular, as defesas se prepararam para as corridas do Derrick Henry. E o Derrick Henry, do jogo 1 até o jogo antes de Houston, que se eu não me engano foi contra o Chiefs, o Derrick Henry estava sendo muito pouco utilizado. Vamos lá. Semana 6. O Baltimore, até a semana 6, era o quarto time que menos corria com a bola. Mas, tá? Era o quarto time que menos corria com a bola, mas era o segundo time com mais jardas correndo. O Baltimore tinha 2,5 jardas antes do running back ser tocado. Isso é muito bom. Eu vou mostrar daqui a pouco por quê. E Baltimore, por causa disso, de estar correndo muito pouco a bola, Baltimore era o terceiro time com os drives mais rápidos. Ou seja, era Lamar Jackson lançando a bola e big play, e Baltimore, né, acabava esquecendo um pouco Derrick Henry e não corria tanto com a bola. Por que eu tô falando que Baltimore tinha que ter corrido um pouco mais com a bola? O Bills hoje, na data de hoje, 19/10, é o time com o maior número de jardas corridas. Baltimore não. Os Bills têm 906 jardas terrestres. Eles têm 2,1 de jardas antes do running back ser tocado. Baltimore tinha 2,5 na semana 6. Os Bills tiveram 186 tentativas de correr. Baltimore, até o jogo agora passou dos Rams. No total, o Baltimore teve 142. Isso porque contra os Rams foram 28. Então, antes dos Rams foi muito menos. Então, o Baltimore estava correndo muito pouco com a bola, tá? E isso talvez seja uma questão de... Não sei, eu realmente não sei porque estão correndo tão pouco Derrick Henry, talvez por causa dos fumbles no início. Mas, cara, todo mundo sofre fumble e você não pode desistir de um dos melhores running backs da história dessa liga. E é igual eu tô falando, Baltimore tem 757 jardas terrestres, tá? Até agora na semana 6. Agora na bye week não vai aumentar esse número. Ele teve... Depois que enfrentamos os Rams, Baltimore chegou em 3,1 jardas antes do running back ser tocado. Então a linha ofensiva estava conseguindo abrir espaço para o jogo terrestre. Ou o Derrick Henry estava usando muito bem sua habilidade de ver onde tinha espaço. E os Bills, que é o time que mais corre com a bola, tem 2,1, sabe? Então eu acho que o Baltimore não estava correndo tanto com a bola, o Baltimore estava tentando jogadas explosivas, aí acabava que fazia muitos pontos, a defesa cansava e a defesa já não estava muito bem. E com o Cooper Rush foi difícil, porque no jogo contra o Texas, o Derrick Henry não jogou porque sabiam que ele ia correr com a bola, e ele teve acho que 33 jardas para mais de 10 tentativas. Mas contra os Rams, o Derrick Henry jogou muito bem, teve muita corrida, teve 28 contra os Rams, só que eu acho que 2 foi do Justice Hill e uma foi do Devin Mitchell. Então, e ele teve mais de 100 jardas, entendeu? Baltimore tem que correr mais com a bola. Eu não sei o que Baltimore tá fazendo. No jogo contra os Rams, por exemplo, a gente tentou uma primeira para um, a gente tentou dois touch push com o Mark Andrews, sendo que a gente podia ter tentado uma corrida ali com o Justice Hill ou até com o Derrick Henry para tentar. Quando a gente tentou na quarta descida, pra mim era uma questão de passe. A gente tentou correr com o Derrick Henry e ele foi taqueado na linha de 3 jardas. Então, assim, igual eu tô falando, eu não gosto do Zach Orr, a defesa tá jogando muito mal, mas eu tô começando a sentir que o John Harbaugh, ele perdeu um pouco do vestiário, ele tá tomando decisões ruins. O Todd Monken, ele sempre teve decisões muito criativas, tanto que é o melhor, como é que eu vou falar isso? Treinador de ataque, né, com o Lamar Jackson. E ele sempre foi muito criativo nessas ideias. E ele não tá sendo. Talvez seja a culpa do Todd Monken, ou talvez seja um pouco de preciosismo do John Harbaugh. Não sei. Eu acho que o John Harbaugh também tá com a batata assando. Não acho que ele vai ser demitido esse ano. Inclusive, não acho que o Zach Orr vai ser demitido esse ano. Mas temos chance. Vamos ver. 5. Pittsburgh perdeu contra o Bengals, então temos chance ainda.
Obrigado.